Grande comissão? O que é grande comissão? Por que Jesus nos deu a grande comissão? Esse é o assunto de hoje, da nossa primeira aula do quarto trimestre de 2023, na EBD Comentada Online Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez e dessa vez para iniciarmos o nosso quarto trimestre de 2023, lições bíblicas adultos. Você que tem acompanhado o canal, eu quero te agradecer aí pela sua participação. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, você que é um professor, você que é uma professora, vocês são muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo também. Não deixe de ficar aqui até o final do programa, porque nós temos lições preciosas para aprendermos. Bom, nós estamos dando início, como eu já falei, ao quarto trimestre de 2023, lições bíblicas adultos. E o tema da nossa revista, eu tô até com ela aqui em mãos, tá? O tema da nossa revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É uma responsabilidade, hein, que nós temos. Tá? Então nós precisamos cumprir essa responsabilidade que o Senhor nos deu. E a lição de hoje, a lição de número 1, tá? Ela vai ser ministrada no dia 1º de outubro de 2023. Ela tem como tema a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Vamos entender o que é a Grande Comissão, o que é esse enfoque etnocêntrico. A primeira lição é um panorama abrangendo o que vamos tratar durante todo o trimestre. Então nós temos coisas boas para aprendermos. Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração. Essa não é a oração onde eu apresento as causas, mas é a oração para darmos início, pedir ao Senhor que ilumine a minha mente, ilumine a sua mente, para que tire as distrações, para que possamos ter uma boa aula em nome de Jesus. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas nesse momento. Eu apresento nesse momento a minha vida. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreenderem e juntos possamos colocar em prática, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Também que o Senhor tire todo o impedimento, tire todas as distrações e nos dê um programa, Senhor, no qual sejamos edificados em nome de Jesus. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Texto áureo da lição de hoje está em Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Qual é a verdade prática da lição? A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Precisamos pregar em todos os lugares. A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 18. E eu explico, como sempre, você que acompanha o canal, sabe que eu tenho aqui o programa Entendes Tu o que Lês? Eu leio o texto da palavra de Deus, eu explico o que o texto está falando e também nós tiramos as lições do texto. E nesse programa eu tenho aí a exposição de Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 18, a Grande Comissão, enfoque etnocêntrico. Então, eu aconselho você a assistir esse programa se você ainda não assistiu. Até porque quem assiste esse programa começa a aprender como entender, como se basear ali, como seguir, né, no sentido de observar o texto para poder ir entendendo. Porque conforme eu vou explicando, você vai tendo uma base mais ou menos como é que é feito a explicação de um texto. Qual é a palavra-chave aqui? Etnia. Nós vamos entender, tá? Plano de aula. Vamos lá. Queridos professores e professoras, a Igreja de Cristo tem uma grande missão, tá, neste mundo. Pregar o evangelho a toda criatura.
Na prática, essa missão envolve missões transculturais, nós vamos entender o que é, evangelização local, tá? E formação de missionários para desenvolver a obra missionária. Por causa da urgência dessa missão e sua ênfase bíblica, estudaremos o tema da obra missionária neste trimestre, fazendo uma revisão bíblica e doutrinária a respeito do tema. Nosso propósito é demonstrar que fazer missões é uma ordem que tem origem no coração de Deus e de sua natureza missionária. Deus é aquele que nos dá exemplo de fazer missão. Dentro desse propósito, nós, professores, temos a responsabilidade, então está sendo dada uma conscientização para nós aqui, professores, de aprender e ensinar aos nossos alunos, durante todo esse trimestre, a continuação do ministério iniciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sob a direção e o poder do Espírito Santo. Perseveremos em cumprir o ID do nosso Senhor nesses últimos dias. Então, tanto eu como você temos a missão, nós que somos professores, de ensinar para que as pessoas possam aprender que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que nós venhamos levar a palavra dele para que outras vidas sejam salvas. Afinal de contas, nós recebemos salvação. Outras vidas também precisam de salvação. O comentarista da lição é o pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Inclusive, nós temos aqui um vídeo no canal com o panorama desse trimestre e também o panorama do quarto trimestre dos jovens. Então, se você quer entender rapidamente, de uma forma panorâmica, quais são as lições que vamos estudar, basta você assistir. Eu não explico, mas eu cito as lições para que você tenha uma ideia. Então, os objetivos da lição é, primeiro, no primeiro tópico, vamos conceituar a grande comissão. O que é grande comissão? No segundo tópico, explicar missões culturais. O que são missões transculturais? Desculpe, missões transculturais. O que são missões transculturais, tá bom? E no terceiro tópico, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Bom, nós temos aqui um aviso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, você não deve esquecer aí, tá bom? De se inscrever, ativar o sininho das notificações, divulgar o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Não esqueça de fazer isso, porque você ajuda o canal fazendo isso. Vamos para a nossa introdução? Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Então tem aí um globo terrestre mostrando que o evangelho deve alcançar todas as pessoas. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global do evangelho no mundo. Uma coisa interessante que eu preciso salientar aqui é que a necessidade de se pregar o evangelho tem a ver com a queda. O ser humano caiu, passou a ter a natureza pecaminosa, passou a estar culpado diante do tribunal de Deus e por isso passou a haver a necessidade de arrependimento, dele crer, se arrepender, para poder não estar mais culpado diante do tribunal de Deus. Para isso, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. Ele elabora o plano da salvação, já tinha o plano da salvação elaborado. Quando o homem peca, o plano está ali para poder começar, estar colocando ele em curso. E agora nós temos salvação em Jesus Cristo. Então, por isso a igreja precisa anunciar as boas novas, assim como ela foi. Nós, cada membro da igreja, fomos alcançados, precisamos também levar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. O que seria dos seres humanos, o que seria da humanidade se os discípulos se recusassem a continuar a obra que Jesus iniciou? Estaríamos todos perdidos. Então, eles obedeceram. Nós também devemos obedecer. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso tópico 1, a grande comissão. Conceituando a grande comissão. O que é grande comissão? Vamos lá? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. É uma ordem. Não é algo para se negociar. É preciso levar o evangelho para que outras vidas sejam alcançadas. Não podemos
desconsiderar esse mandamento do Senhor. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, está lá em Isaías 45, 22 e também em Gênesis 12, 3. E está fundamentado no Novo, Mateus 9, 37, 38, 28, 19 e Atos 1, 8. Vamos ver Isaías 45, 22? Lembrando a vocês que eu sempre disse aqui no canal que quando aparece o texto em preto, só em preto, é igual à revista. Se aparece em vermelho, azul, outra cor, é um complemento, é um versículo bíblico. E nesse trimestre em especial, eu estou colocando o que é um comentário nesse aspecto de um quadro negro aonde tem sido escrito, tá? Em letras brancas, só para você poder compreender. Isaías 45, 22 diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Senhor está fazendo o quê? Um convite, ó. Deus convida todas as pessoas da terra a se arrependerem e virem a Ele para serem salvas. A mesma coisa acontece no Novo, isso no Antigo. Agora olha no Novo. Mateus 9, 36 a 38. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, ou seja, orai, clamai, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, aponta a necessidade de salvação, de evangelização. E Jesus mostra ali no Novo Testamento, ele olha para aquelas pessoas e vê a necessidade que elas têm de salvação. Nós não podemos ser insensíveis. Ainda que você conheça pessoas que têm comportamentos hostis, que andam de forma contrária ao que Deus ensina, nós precisamos entender que elas precisam de salvação. Eu não salvo, você não salva, mas nós temos o dever, nós temos o compromisso, nós temos o mandamento de Deus de levar as boas novas de salvação para as pessoas. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição, depois da ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. Aí você tem Mateus 28, 18 a 20, que é o texto base da nossa revista, Marcos, da nossa lição, Marcos 16, 15 e 20 também. Depois Lucas 24, 46 a 49, João 20, 21 a 23 e Atos 1, 4, 5 e 8. São algumas referências que você pode até fazer a leitura durante a aula, tá bom? Escolha uma ou duas e você pode fazer. A respeito dessa grande comissão, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: esse homem foi para a China fazendo missão transcultural, e ele disse o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então esse homem está falando do que ele entende. Ele fez missões, 51 anos, num país totalmente fechado para evangelização. Então nós precisamos lembrar, a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Entenda, somos testemunhas de Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos pregadores do Evangelho de Deus e portadores da mensagem de Deus para a humanidade. Quando fala que somos testemunhas de Cristo, embaixadores de Cristo, pregadores do Evangelho de Deus e portadores da mensagem de Deus à humanidade, isso mostra o nosso compromisso e também aponta que a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. A palavra é de Deus. Nós apenas pregamos. Nós apenas anunciamos. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que viver à luz da verdade que nós pregamos, mas quem vai transformar é o Senhor. Qual é a lição principal aqui? A grande comissão, mandato de proclamar o Evangelho a todas as nações, é um imperativo para a igreja. E nós fazemos parte da Igreja de Cristo. 2. A questão cultural. Então ele está dando uma pincelada aqui, mostrando, definiu o que é grande comissão, agora vai falar da questão cultural, vamos lá. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras, não é só o Brasil. Agora entenda, existem pessoas aí dizendo, eu quero fazer missão, eu quero ir para outro país.
Ele às vezes não evangeliza nem na rua dele, nem no prédio dele, nem na rua, no local, na localidade, no trabalho, e quer fazer missão fora. Quem tem esse desejo arde no seu coração, ele faz primeiro aonde ele está, para depois poder ir para lugares mais longe, tá? Entenda isso, tá? Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária, porque tem várias coisas diferentes lá. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhes, o que é isso? Obrigar a aceitar algo, impor, constranger a nossa. Preste atenção, aqui nós estamos falando de cultura, hábitos, né? Realizações, forma de comportamento, tá? Cultura. Nós não estamos falando da palavra em si primeiro, nós estamos falando de cultura. Então nós temos uma cultura. Às vezes um povo que lá está tem outra cultura. E aí a gente, para levar a palavra, nós, para levarmos a palavra, queremos impor a nossa cultura. Não podemos fazer isso. É por isso que quem vai fazer missões transculturais, geralmente ele precisa fazer um curso. Ele precisa se preparar para ele ser treinado em tudo isso. Ele vai aprender sobre tudo isso, tá bom? Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas escrituras, seja a nossa ou de qualquer outro povo. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso, isso no início. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado. O homem foi manchado, seus hábitos, a cultura também foi manchada. E em parte dominado por ações demoníacas, porque acaba sendo influenciado pelo inimigo. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Preparemo-nos para esse desafio. Não adianta querer ir sem ser preparado. Primeiro, Jesus preparou seus discípulos para depois enviar. Então, tem pessoas que querem ir de qualquer maneira. Não pode. É preciso um preparo. Senão, a pessoa vai fracassar. Ela não vai conseguir ter êxito naquilo que está fazendo. Proclamar as boas novas de salvação. Qual é a lição principal aqui? A missão transcultural requer respeito pela cultura, mas a palavra de Deus deve ser o padrão. Preparemo-nos para anunciar o evangelho além das nossas fronteiras. Imagine você ir evangelizar e, às vezes, uma mulher, uma moça, uma jovem, um homem, né, um jovem, um rapaz, eles estão vestidos de uma forma inapropriada. E você, para poder evangelizar, começa falando da vestimenta daquela pessoa. É errado, você não pode fazer isso, nem eu. E ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque você primeiro tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar salvação, você tem que pregar arrependimento. Essa mudança nessa pessoa vai vir depois que ele recebeu uma nova vida. Ele está morto espiritualmente. Então não adianta falar de forma de se vestir com uma pessoa que está morta espiritualmente, porque isso não tem nenhum sentido para ela. Isso não tem nenhum valor para ela. Ela não vai se preocupar com isso, já que o hábito dela é aquele. É verdade que tem pessoas que não servem a Deus, que não tem um hábito dessa forma, é verdade. Mas se você encontra alguém que tem esse tipo de hábito, você não pode começar pela roupa da pessoa. Caso contrário, você nunca vai conseguir ganhá-la para Jesus. Então esse é um grande problema, que até da própria pessoa, que às vezes fala, não tem como aceitar Jesus, porque se eu aceitar Jesus eu tenho que deixar isso, aquilo. Mas ele fala isso agora dessa forma, por quê? Porque ele ainda não recebeu nova vida. Quando ele recebe uma nova vida, ele tem um novo nascimento, ele recebe uma nova natureza, aí ele tem uma compreensão diferente daquilo que ele não compreendia antigamente. Tá entendendo? É assim que funciona. 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é uma tradução do termo etnos, tá? Que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Então eu coloquei aí o Brasil apenas como uma amostra. Quando fala de nação, não está falando de país nesse texto da Bíblia. Não está falando de país, tá bom? Aí eu botei mais uma vez aí o mapa do Brasil, tá? E meu abraço aí para a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá bom? E vocês que estão fora do Brasil, recebo o meu abraço aí. Um país é uma nação politicamente definida, Brasil. Já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. Aí eu coloquei vários grupos de pessoas. Esses grupos poderiam estar espalhados no Brasil. Então, ser etnias diferentes,
tá? Grupos com língua e culturas diferentes. Por exemplo, no Brasil existem região onde existem os índios. E eles podem não falar o nosso idioma e ter cultura diferente. Então isso é importante falar para vocês poderem compreender. Porque se for pregar num grupo assim, os hábitos dessas pessoas é totalmente diferente dos nossos. E aí, se nós formos pregar para essas pessoas, nós precisamos aprender sobre os seus hábitos, sobre os seus comportamentos, para podermos não ir e diretamente ter um choque de cultura entre a nossa e a deles. E aí não tem evangelho pregado mais, a gente esquece. Então primeiro tem que entrar com a palavra de Deus. Se tem alguma coisa na cultura daquelas pessoas que está contrária à palavra de Deus, primeiro tem que vir salvação, para depois vir transformação. Essa é a grande questão. De acordo com alguns missiólogos, estudantes de missões, há no mundo 24 mil etnias. Então você já pensou? Há no mundo 24 mil etnias. Então, eles não estão aqui levando em consideração o número de países. Eles estão levando o número de etnias. Um povo culturalmente, com uma cultura própria e com uma língua própria. Já pensou nisso? Quase a metade desse total ainda não foi evangelizado. Meu Deus. Quase a metade. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho onde Cristo já foi anunciado. Veja a observação de Paulo. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20. Essa era a forma de Paulo trabalhar. Essa era a forma de Paulo fazer missões. Infelizmente, o que mais se vê hoje são igrejas, templos, sendo abertas onde já existem várias outras igrejas locais. A preocupação de Paulo não é a mesma de muitos em nossos dias. Você vê numa rua, às vezes, 4, 5 igrejas. Não tem sentido isso. E aí você passa numa localidade e não tem nenhuma. Não tem sentido. Então nós não estamos cumprindo da forma que Jesus mandou. E aí fica se trocando. A igreja, onde tem 4, 5 igrejas no mesmo local, elas não crescem na maioria das vezes. O que acontece? Elas trocam membros. Ah, não gostei do que o pastor falou aqui na igreja 1, eu vou para a igreja 2. Só tô dando número aqui para não dar nome de denominação, porque eu posso acabar me enrolando. Então, eu saí da igreja 1, não gostei, vou para 2. Não gostei do que o pastor falou, vou para 3. Vou para 5. Depois volto de novo para 1. Tá entendendo? Então fica aquela questão. Sai, volta, sai, volta, sai, volta, sai, volta. Não é isso. Essa não é a proposta de Cristo. Essa não é a proposta que os discípulos abraçaram. Então nós precisamos pregar aonde não há quem foi pregar. É importante ter isso em mente. Tem muitos lugares. Às vezes tem localidades que estão distantes, igrejas que estão distantes, mas tem lugares que você anda 100 metros, tem outra denominação. Ou a mesma denominação, de outro ministério, mas a mesma denominação. Aí fica difícil, irmãos. Aí os pastores reclamam. Porque saiu daqui, foi pra lá, foi aceito. Aí o outro reclama. Aí daqui a pouco eles estão brigando em vez de se preocupar em ganhar vidas. Lição principal: a urgência de levar o evangelho a grupos étnicos não alcançados deve nos comover. Milhões de pessoas ainda não ouviram a mensagem de Cristo. Devemos levar a palavra de Deus dentro das nossas possibilidades. Pastor, eu não tenho condição de ir. Então, invista em quem pode. Contribua com missões. Financeiramente é isso mesmo. De alguma forma você tem que ter algum esforço. Pastor, não tenho recurso e não tenho como ir. Então ore. Passe a colocar na sua agenda de oração questão de orar por quem está fazendo missão, para Deus enviar recursos, para Deus abrir portas, para Deus livrar. Coisas desse tipo. É preciso. 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. A grande comissão é eficaz? É. Quais são os objetivos? Vamos lá? Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos... Então, aqui, preste atenção no que nós estamos lendo, tá? Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, então tem
tem ali uma condição. A grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Você vê que está tudo atrelado. Vou mostrar uma coisa aqui. Eu até separei. Tá vendo essa revista? Sabe quando nós estudamos ela? Primeiro trimestre de 2023. Nós estamos no quarto, estudamos no primeiro. Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Para quê? Para que eu preciso ter uma vida avivada? Para poder viver de acordo com aquilo que Deus quer, mas também, ao mesmo tempo, poder levar o Evangelho, a palavra de Deus. Então, uma coisa está ligada na outra. Nós estudamos sobre avivamento, nós estudamos sobre família, nós estudamos sobre a igreja e o império do mal, e agora estamos estudando sobre essa questão de missão. Tá tudo interligado. Então a pessoa precisa estar cheia do poder do Espírito Santo. Ah, tem que estar cheia do poder do Espírito Santo? Sim, cheia do poder do Espírito Santo. Então nós vamos usar um pouquinho aqui as Escrituras. Deixa eu colocar texto na tela para você. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Vamos lá. Lucas 24, 49. Texto na tela para você aí. 44, 24, 49. E eis que sobre vós, tô aqui, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando isso aconteceu? Em Atos capítulo de número 2. Agora vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus novamente deixa uma orientação. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Somos testemunhas, somos embaixadores, somos pregadores, proclamadores do Evangelho. E aí ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está demonstrando o que é aqui? Que o Evangelho deveria ser propagado para todos os cantos, tá bom? Só para você poder compreender isso. Também vamos em... Aí ele continua, tá? Pois é ele quem convence a pessoa do pecado. Então eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu vou tentar convencer as pessoas com uma argumentação humana. Eu posso até ter uma boa oratória, juntamente com retórica, mas se eu não estiver falando através da unção do Espírito Santo, isso não adianta nada, isso não convence ninguém. As pessoas podem até ficar impressionadas, mas elas não vão ser transformadas. Elas não vão ser convencidas. E isso é muito importante eu falar aqui, tá? Então vamos lá para mais o texto. João 16. João 16. Vou colocar o texto aqui. João 16. Versículo 8. João 16, 8 diz assim. Presta atenção. E quando ele vier, ele quem? Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos pregar na unção do Espírito Santo. Lembra que Jesus foi ungido com o Espírito Santo? Tá? É importante falar. Isaías 61 vai falar, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquela profecia era sobre Cristo. É verdade que o profeta tinha ali a unção de Deus, mas aquela profecia estava apontando para Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. O Espírito Santo ungiu o Filho de Deus como homem, tá? Jesus Deus, mas Jesus homem, como para realizar a obra. Nós precisamos da unção do Espírito Santo também para realizar a obra. E isso exige de nós busca, exige de nós renúncia, exige de nós uma vida de santificação, senão isso não vai acontecer. Jesus como homem, irmãos, preste atenção nisso aqui. Jesus como homem orava, Jesus como homem jejuava. E nós, e sendo também Deus, imagine eu e você, Jesus não tinha pecado. Então, se nós queremos ver Deus trabalhar através também da nossa vida, nós precisamos ter um compromisso de entrega maior.
Caso contrário, isso não vai acontecer, tá? Ele regenera o pecador. Vamos colocar aí também Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Vamos lá? É isso mesmo, Tito 3:5, ótimo. Vamos lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. É o Espírito que nos regenera e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Vamos buscar aqui também, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 3. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 3. Diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Então é Ele, o Espírito Santo, que nos possibilita confessar Jesus como Senhor. Vamos lá. Nesse sentido, a igreja está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão, uma vez que ela está cheia do poder. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Não é só pregar com as palavras, é pregar com atitude. Às vezes nós pregamos com as palavras e despregamos com nossas atitudes. Isso é triste, mas é verdade. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Vamos ler se isso acontecia na igreja primitiva? Acontecia. Atos 2, 44, 46 e 47. Olha o que diz. Todos os que criam estavam juntos, reunidos, e tinham tudo em comum, tinham coisas que os ligavam, principalmente serem membros do corpo de Cristo, pertencer à família de Deus como eu e você. 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, o restante do povo, a igreja, caía na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que história é essa? A gente vira e mexe, você vai ouvir pessoas dizendo: ah, eu não gosto do fulano de tal, ah, eu não gosto da fulana de tal. Ah, eu não vou com o jeito dela, eu não vou com o jeito dele. Eu tô usando aqui termos mais brandos, porque às vezes as expressões vão muito além disso. Eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não vou com ele, eu não vou com ela. Como assim? Você não faz parte do corpo de Cristo? Essa pessoa também. Então você não pode agir dessa forma. Você não pode ter preferência por pessoas no sentido de dizer: ah, eu gosto desse, eu não gosto daquela. Todos nós pertencemos à mesma família, a família de Deus. Deus quer que o seu povo viva em unidade. Você não tem condição de dar a paz do Senhor para um irmão, para uma irmã. Não tem condição de dar a mão. No sentido, vamos nos unir em oração, fazer uma oração. Não tem condição de sentar perto. Eu não estou falando de você ir na casa da pessoa, de ter que ir em todas as casas. Não é disso. Mas tem pessoas que, infelizmente, ela não tem convívio social com os outros. E é preciso ter convívio. Tem gente que entra no templo, os porteiros estão lá, se quer dar a paz do Senhor. Irmãos, isso não é nem falta só de espiritualidade, é falta de educação. Pessoas que fazem isso não cumprimentam nem as pessoas na sua rua, no seu prédio, na sua casa, que está ali em volta. Isso é muito feio. Isso é um mau testemunho. Na verdade, isso não é nem um mau testemunho, isso é um péssimo testemunho. Como é que nós vamos falar do Jesus que transforma agindo desse jeito, irmãos? Precisamos mudar. Senão nós não vamos ter como cumprir a obra. Qual é a lição principal aqui? O cumprimento da grande comissão requer a capacitação do Espírito Santo para proclamar, discipular e integrar os convertidos na igreja. Então, essa é a lição principal. Sinopse do tópico 1. A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar.
Então nós temos aqui um resumo do que é a Grande Comissão. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs, tá? Aqui do canal, no link na aba Comunidade. Eu quero avisar vocês que ainda nesse quarto trimestre de 2023, os links ainda vão ficar na aba Comunidade. Congestionou muito a aba Comunidade, então eles ainda vão ficar, mas a partir de 2024 tudo estará no meu canal no Telegram. Então, por enquanto, se você descer na descrição, você acha o link da aba Comunidade, você clica, você vai para a aba Comunidade, você rola a tela até achar o que você quer, você clica, você vai descer, você vai ser levado para a página no meu site, você desce a página e você vai acessar o conteúdo. Qual é a diferença da aba Comunidade para o Telegram? No Telegram, além de você chegar lá e poder pesquisar, por exemplo, nós hoje estamos aí com a lição A Grande Comissão. Então, só você chegar lá e ir na pesquisa e botar Grande Comissão, já vai aparecer 2 vídeos. O vídeo da aula e o vídeo do Entende Tu Que Lês. Isso te facilita demais. Ah, pastor, mas aí eu vou baixar o PDF direto lá no Telegram? Não. Você também vai clicar no link do meu site que vai estar lá e você vai ser levado para o meu site, descer a página e poder fazer o download. A questão é que vai ser mais organizado e você lá tem todas as publicações do canal. Desde o início do canal eu tirei um tempo e publiquei tudo lá, tá? Tudo lá. Então você tem tudo num único lugar para clicar no link, ir no meu site e baixar aonde tiver conteúdo. E com isso eu quero deixar aí o aviso em relação ao meu canal no Telegram. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então é isso, tá bom? Você vai chegar lá e aí eu quero mostrar para você aproveitar, né, que eu já estou aqui mesmo, né? Só para poder facilitar você um pouquinho, só fazer uma demonstração aqui. Vamos lá? Tá aí. Então, tô colocando aqui o canal do Telegram. Você tá vendo aí, eu tô rolando a tela aqui, eu coloco às vezes recomendação de livros que eu faço para vocês aqui no canal. Essa aula mesmo tem a recomendação aí de 2 livros que eu preciso lembrar de colocar para vocês aí, tá? E aí vamos dizer, aqui é a lição 13, a última lição do 3º trimestre. Tá vendo aqui o link, ó? Aqui está o link, ó, onde eu tô passando. Quando você clica aqui, você é levado para o meu site. E no meu site, eu vou mostrar aqui, só para você poder ver. Você clicou aqui, e aí você é levado para o meu site. Uma vez que você clicou, vai abrir a minha página no meu site. Se você está no seu celular, ou se você está na sua TV, no seu computador. Aí você vai rolar a página, descer a página, tem as publicações, é claro, até o próprio vídeo, a própria aula tá aqui, ó. O Entende Tu Que Lês também fica aqui no site. O vídeo de recomendação também. Você vai descendo. Isso aqui são cursos que eu indico, recomendo, da Faculdade Vitória em Cristo. E aí quando você chega aqui, ó, tá aqui, irmãos. Ó, bem facinho. Não tem como errar, ó. Arquivos em PDF para download. Aqui é o comentário da lição e aqui é o slide em PDF gratuitamente. Mas você tem que vir no meu site. Se você não vier no meu site, não tem como baixar. Aí tem pessoas que vão lá no comentário e perguntam, como é que eu faço para baixar? Ela não assistiu a aula. Se ela assistisse a aula, ela não ia perguntar isso. Você concorda comigo? Então, voltando aí à questão do Telegram, nós estamos aqui, o Telegram, tá bom? Então tá tudo aqui. Seja o Entende Tu Que Lês, ó, só clicar aqui. Seja a aula, algum vídeo que eu recomende, ó, tá aqui. Ah, o infográfico sim. O infográfico, se você clicar diretamente, você baixa daqui. Você não precisa ir no meu site. Só que nenhum de vocês nunca foram no infográfico no meu site. Vocês sempre baixaram o infográfico diretamente. O infográfico é o resumão da aula, tratando do resumo de cada ponto, né? Ponto principal. Então, tem aqui. Então, venha participar do Telegram, Pastor Mário Luna Oficial, aqui o meu canal no Telegram. Tá aqui, inclusive, aí o panorama dos adultos, dos jovens, tudo direitinho aí. Então você não tem como errar, não tem como ficar sem, tá bom? Vamos dar prosseguimento aí? Tópico 2, missões transculturais. 1, conceito. Qual é o conceito dessa missão transcultural? O prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de.
Então, além de, eu estou aqui, então eu vou além daqui, ou através de, em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Então você sai de uma cultura e você vai para outra cultura. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tem ouvido falar as boas novas. Então, aonde houver uma cultura, uma outra língua que não tem ainda ouvido falar do evangelho. Nós estamos aqui falando de cultura e talvez você diga assim, mas pastor, poderia definir? Olha lá. Cultura é o conjunto de valores, crenças, normas, costumes, arte, tradições, hábitos compartilhados por um grupo de pessoas. E envolve também um povo com uma língua diferente às vezes. Pode até ser um povo com a mesma língua, mas que tenha hábitos, costumes, tradições diferentes das nossas, tá? Só para você poder compreender. Iremos entender melhor sobre esse assunto de missões transculturais na lição 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. É por isso que a primeira lição é apenas um panorama do que vamos tratar. Então não adianta eu começar aqui a querer esmiuçar a missão transcultural ou missões transculturais, porque isso vai ser tratado na lição 2. Qual é a lição principal? Missões transculturais envolve levar o evangelho para além das fronteiras culturais, alcançando todas as etnias que ainda não o conhecem. 2. Visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Então, nós vamos usar o quê? A Bíblia, visão transcultural da Bíblia. A Bíblia é que vai nortear. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Que coisa linda. Trataremos disso. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Então nós vamos estudar sobre isso na lição 3. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Gênesis 3:15, Gênesis 6:11 a 14 e Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus trata com toda a humanidade. Deus fez uma aliança com Abraão? Fez. De Abraão traria um povo? Sim. Mas isso se estenderia para todas as famílias da terra. E isso aconteceu através de quem? De Jesus. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Ela executa. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. De quem é o compromisso de anunciar, levar as boas novas, fazer missões? Da igreja. Então nós devemos conhecer melhor sobre esse assunto. Pouco se fala hoje desse assunto. Pouco se fala de muitos assuntos relevantes e necessários. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos ter isso na nossa mente. Porque é uma responsabilidade. É por isso que eu deixei até 2 livros aí que estão sendo recomendados dentro da própria lição, tá? 2 livros que estão sendo recomendados dentro da própria lição. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Olha, um deles é Missões na Era do Espírito Santo. O link desse livro está na descrição do vídeo. Também vou colocar no Telegram, tá bom? No canal do Telegram, tá bom? E o segundo é Teologia Bíblica de Missões. Você está interessado no assunto? Então são 2 livros que você pode escolher entre um ou outro, ou até mesmo os 2. Se você quer aprender sobre determinados assuntos, você vai precisar investir. Então estão aí 2 livros sendo recomendados dentro desse trimestre. Se tiver mais outros livros, eu vou recomendando de acordo com o trimestre for avançando nesse caso, tá bom? Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir o seu reino para todas as nações. Aí você tem isso em Atos 9:15, você tem em Atos 16:5, você tem isso em Atos 22, 14, 15, 21, Atos 26, 16 a 18.
Quando você chega em Atos 9:15, vamos lá, Atos 9:15, olha o que é dito sobre o apóstolo Paulo. Deus fala sobre o apóstolo Paulo. Atos, capítulo 9, versículo 15. Texto na tela, 9:15, vamos lá. Diz assim: disse, porém, o Senhor, para quem? Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Esse para aqui vai apontar o motivo. Por que Deus escolhe Paulo? Deus chama Paulo para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Deus sabia que Paulo tinha um estudo, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha sido preparado. E aí Deus dá a sua unção, um novo nascimento em Cristo Jesus. Ele recebe o Espírito Santo, dá um novo nascimento para ele. E através disso o apóstolo Paulo vai fazer o quê? O apóstolo Paulo vai cumprir o chamado que Deus lhe deu. Isso é importante. É muito... Eu venho de um tempo que se enfatizava muito, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Em que sentido isso? Depende. Depende de que forma você entende isso. Porque Paulo era um homem capacitado, sim. Humanamente falando, ele tinha conhecimento, sim. Você acha que Paulo estaria diante do rei Agripa? Estaria diante de Festo e de outros para discursar se ele não tivesse o entendimento, o estudo, o preparo que ele tinha? Ele nunca. Cadê que Pedro compareceu perante alguém assim? Não, porque não tem como. Pastor, mas pode existir uma exceção? Claro. Com Deus pode existir tudo aquilo de acordo com a vontade dele. Mas Deus chama um homem que conseguiria transitar de um lado para o outro. E mais, Paulo tinha cidadania romana, ele não era apenas judeu, ele tinha direito da cidadania romana. Então, quando pegavam Paulo, que bateram em Paulo e descobriram que ele era romano, eles ficavam com medo. Paulo foi julgado pelo Império Romano para ser condenado. Ele não foi simplesmente colocado lá para ser morto, não, ele teve que primeiro ser julgado. Porque ele era romano, ele tinha cidadania romana. Quando eu digo que ele era romano, porque ele tinha cidadania romana. Ele era judeu, mas tinha cidadania romana. Isso é interessante. Qual é a lição principal aqui? Missões transculturais seguem o exemplo de Deus, que desde o Antigo Testamento mostrou seu desejo de alcançar toda a humanidade. A igreja é a agência escolhida para esse propósito. Quem tem que anunciar Cristo somos nós. O mundo não vai falar de Jesus, anunciar Jesus. Outro lugar não vai. Quem tem que falar é a igreja. Barreiras nas missões transculturais. Vamos ver algumas barreiras? Há barreiras complexas. O que são barreiras? Obstáculos que dificultam o trabalho a ser realizado. Assim como o ministério tem barreiras, dificuldades para realizar o ministério, a obra que o Senhor nos chamou, também tem para realizar missões. Ministério aqui, estaríamos falando de serviço, mas quando eu estou falando de ministério, eu estou falando de ofício, pastor, presbítero. Existe dificuldade para isso. Então, são obstáculos, barreiras complexas para a evangelização do mundo, e a igreja precisa conhecê-las. Você precisa saber com que vai lidar e preparar-se para realizar a sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vamos lá? Vejamos algumas delas. Primeiro, barreiras geográficas, novas nações, novas culturas. Como é que uma pessoa vai alcançar uma nova nação e uma nova cultura? Primeiro, nova nação, se ela não tiver recurso para viajar. Ela precisa de recurso. Às vezes ela tem um recurso por si mesma. Às vezes ela precisa que uma igreja a envie. Ela precisa ser mantida. Como é que ela vai ser mantida? Então ela sai de um lugar para ir para outro. Geografias diferentes. Nova cultura. Ela precisa aprender os hábitos daquele lugar. Barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos em geral que envolvem alimentação. Fala sério comigo. Vamos lá, vamos falar sério agora. Tem gente que é cheio de questões. Eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo outro. Eu não estou aqui criticando isso não, tá? Por favor. Porque isso também tem muito a ver com o que a sua mãe se alimentava quando ela estava grávida de você. Isso vai influenciar na sua aptidão alimentar, tá? O que você passou a se alimentar? Como você foi criado? Então tem gente, por exemplo, a minha esposa, minha menina princesa tá aqui, Ângela Manhãs Luna, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Ela foi criada na roça. Vamos usar esse termo.
Então ela gosta muito das coisas, ela troca, por exemplo, ela abre mão de pão para poder comer banana cozida. Aipim, aqui no Rio de Janeiro a gente chama aipim. Ela abre mão batata doce cozida. Isso jamais vai acontecer comigo. Eu não posso mentir para vocês, porque eu não fui criado dentro desse ambiente. Eu fui ensinado a comer pão. Então, eu não estou dizendo que eu não possa comer outra coisa, mas eu estou dizendo que eu fui ensinado a comer pão. Então, cada um tem seu hábito. Aí eu pergunto a você, como é que uma pessoa, eu não como isso, eu não como aquilo outro. Eu vou em algum lugar, tem comidas até que eu não uso na minha casa, não como na minha casa, mas se eu for servir lá, eu vou comer, eu não tenho esse problema. Mas a questão é, uma pessoa que vai fazer missão ou missões, ela tem que estar preparada para enfrentar isso. Se ela não tiver, pode esquecer. Pode ter certeza que você não tem chamado para fazer missão, não. Transcultural, não. Você pode ter até chamado para fazer missão localidade, missão local, evangelização local. Mas para fora, não, porque você vai enfrentar. Aí tu vai chegar lá, eles vão servir uma coisa que você vai ficar horrorizado. O que você vai fazer? Vai sair de lá correndo. Tá certo? Barreiras econômicas, diferença de moeda e comércio. No Brasil é real. Nos Estados Unidos é dólar. Na Europa é euro. Em outros países tem outras moedas. E aí? Barreiras linguísticas. As línguas nativas. Como é que você quer fazer missão nos Estados Unidos se você não fala inglês? E não tem intérprete, tradutor? Não tem como! Ah, eu vou para a África fazer missão. Você fala a língua local lá, da etnia, do local, do vilarejo. Se não tiver, não tem como. Então é preciso ter tudo isso em mente. Barreiras religiosas. Vai evangelizar onde o islamismo está? Ateísmo, materialismo, secularismo. Aqui, ateísmo, materialismo, secularismo, você ainda consegue. Agora, você vai para um lugar onde tem o islamismo, que é os muçulmanos, você vai encontrar várias dificuldades. Em lugares assim, muitas vezes os cristãos são mortos, não tem nem chance. Mas foram anunciar o evangelho, certo? Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, eu já mostrei a revista aqui, estudamos sobre isso no primeiro trimestre de 2023, Aviva, ó Senhor, a tua obra, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Naquela época, tá? O mundo da época. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Infelizmente, muitos de nós estamos tão envolvidos em cuidar dos nossos interesses, em relação a usar a vida cristã para nos promover, e isso está sendo uma dificuldade enorme nos nossos dias. Porque em vez de nos preocuparmos em anunciar o evangelho, em viver o evangelho para que vidas sejam salvas, transformadas, nós estamos preocupados com o nosso ministério, entre aspas. Então eu me preocupo com o meu crescimento a nível de ser conhecido, popularidade. E aí, sabe o que acontece? Nos esquecemos da nossa missão de evangelizar e discipular vidas. Jesus discipulou os discípulos para que eles discipulassem outros, e outros discipularam outros. E assim foi sendo feito. Porque talvez você diga assim, pastor, mas os discípulos eram os discípulos, mas eles ganharam outros que foram discipulados e discipularam outros. Porque os discípulos chegaram no momento que eles morreram. Então teve alguém que teve que assumir. E alguém que no início era um novo convertido, mas que foi treinado para assumir a responsabilidade. Você tá entendendo o que eu estou falando? E não tem essa história. Ah, não, quando eu for pastor... Filipe não era pastor. Era diácono, no início. Estevão morreu como diácono. Depois Filipe aparece como evangelista, mas ele era diácono. E ele pregava. Entendeu agora? Como professores da EBD, temos a missão de preparar nossos alunos e despertar neles o interesse em se preparar para cumprir a grande comissão. Esse é um objetivo nosso, é o meu objetivo aqui. A evangelização acontece de forma muito mais eficaz quando todos os que já estão treinados se empenham em cumprir o ID. Imagine uma igreja voltada para o ID. Pegar aqueles que foram ordenados, separados para evangelista, dar a eles incumbência de realizar trabalhos de ar livre, evangelização local, eles vão coordenar. Agora consagra evangelista para ficar sentado lá. E aí o evangelista não tem iniciativa, segundo eles, mas ninguém mandou ele fazer. Jesus dava ordem, Paulo dava ordem, dava as diretrizes. Irmãos,
Não adianta consagrar e esperar o obreiro querer fazer, no sentido de sair fazendo sem autorização, porque isso vai dar problema. Não adianta a liderança vir dizer pra mim, não adianta vir falar isso pra mim. Porque, irmão, são 27 anos, pela bondade de Deus, de ordenação pastoral, já vi muita coisa. Nem adianta vir com conversa pra mim falar essas coisas que não vai funcionar. Porque eu tenho certeza que se o obreiro meter a mão, sem ter sido mandado fazer, ele vai ter problema. Mas se o obreiro não mete a mão e não foi mandado fazer, aí diz que o obreiro não quer nada. Só que tá errado, a liderança tem que mandar, a liderança tem que designar, a liderança precisa direcionar. E eu tô com base bíblica, Jesus direcionava, Paulo direcionava, a igreja do passado direcionava, então é preciso direcionar o obreiro. Aí separa um monte de gente, tá todo mundo lá sentado no púlpito, um monte de evangelista. Qual é a incumbência deles? Sentar no púlpito no domingo. Não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma. Já que nós estamos falando nesse trimestre da parte de evangelização, vamos falar dos evangelistas, que ficam lá sem fazer nada porque não foram incumbidos. Ele não pode sair num domingo, vou lá fazer um ar livre. Com ordem de quem? Vai ele fazer isso para ver se ele não vai entrar na luta, na prova, no vento. Daqui a pouco tá tendo discórdia. Então, irmãos, vamos usar as pessoas devidas para a área devida na obra de Deus. Em nome de Jesus. Lição principal: as barreiras para evangelização são muitas e complexas, mas a história da igreja primitiva mostra que com a ajuda do Espírito Santo é possível superá-las e levar o evangelho a todas as nações. Entendeu? É possível. Precisamos ir em frente. Bom, nesse momento vamos falar da Manhãs Artes Digitais, certo? Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então tem aí a Manhãs Artes Digitais, agora você tem ela aí também no Instagram, né? É importante falar sobre isso, porque você pode aí, tá aqui, colocando aqui pra você, basta você procurar lá no Instagram, Manhãs Artes Digitais, ó, tá aqui, ó. Basta você vir aqui e aí você vê. Tem alguma arte que te agrada? Um modelo que te agrada? Quando você entrar em contato com ela pelo WhatsApp, você já vai dizer, ó, eu gostei daquele modelo que tá ali. E aí você vai mandar para ela e ela vai saber qual é o modelo e já vai facilitar muito aí a criação da arte que você deseja fazer com a Manhãs Artes Digitais, tá bom? Vamos lá, terceiro tópico e último tópico para encerrarmos hoje a nossa aula de hoje, tá bom? Visão global do evangelho no mundo. Vamos lá, evangelização e discipulado. E aí, eu tô explicando, esse tópico vai tratar aí de Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 18, e eu tô explicando aí no Entendes Tu Que Lês. Se você não assistiu, assista, tá bom? Vamos lá, em Mateus 28, 18 e 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Então, em Mateus 28, 18 a 20, está falando de fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. O que é um discípulo? Um aluno, um aprendiz. Todos nós somos discípulos do Senhor, alunos. Seja pastor, presidente ou membro. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. O que é isso? Infelizmente, muitas igrejas locais acreditam que a missão se resume apenas em fazer um apelo. Levanta a mão para Jesus. Aí ela levanta a mão para Jesus, tá bom. Anotar o nome e o número de celular das pessoas e muitas vezes nunca mais entrar em contato, encerrando a missão nesse ponto, pois acham que as pessoas devem caminhar sozinhas. Fazer discípulo conforme as escrituras demanda tempo.
Não adianta na igreja ter um caderno para anotar nome de quem aceita Jesus, se não vai ligar para as pessoas. Isso a igreja... Eu já cansei de ver situações dessas, irmãos. Meu Deus. Ninguém liga. Ah, pastor, não liga porque não teve tempo. Não teve tempo, não tem organização. É diferente. Precisa de pessoas. Coloque pessoas que estejam ali envolvidas nessa área. Que sejam responsáveis por essa área. Aí sim, aí a coisa funciona. Ou então trabalhe de uma forma mais abrangente. Mas vamos lá. Isso significa ser acompanhado de perto. Olha, fazer discípulo conforme as escrituras demanda tempo. A Bíblia mostra que fazer discípulo leva tempo. Então vamos lá. Isso significa ser acompanhado de perto. Assim que alguém aceita Jesus, um voluntário ou uma voluntária que já foi treinado, um cristão, uma cristã, que já tem maturidade, que tem experiência ali, tem base na fé. Então a pessoa abraça o compromisso de monitorar aquele novo crente. Em que sentido? Ensinar doutrina para ele? Não. Não é ele que vai ensinar doutrina. Mas quem vai ensinar doutrina é o pastor da igreja. A escola bíblica dominical está ensinando, culto da palavra, mas ela vai monitorar. Veio? Não veio? Por que não veio? Está sem vir? O que está acontecendo? Uma palavra de... A pessoa está desanimada. Aí sim, ela entra com uma palavra de ânimo. Ela vai ter uma base para fazer isso. Tá entendendo agora? Então, porque senão, se ficar nas costas de um só, se o pastor centralizar tudo nele, ele não consegue. Aí fica as pessoas no meio do caminho. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu não fui discipulado. Não houve ninguém que me acompanhasse. Eu não passei por um discipulado na escola bíblica dominical, como muitos de vocês não passaram. A culpa não foi nossa, a igreja onde eu estava não tinha. Não é que eu me neguei aí, não. Não tinha mesmo. E aí? Aí quer dizer que agora todo mundo que aceita Jesus eu vou achar que tem que ser igual a mim. Esse não é o padrão bíblico? Eu sou um caso à parte. Mas o padrão bíblico não é esse, não. Aí a nossa velha desculpa é, não quer nada com Deus. É fácil falar isso, né? Muito fácil. A gente não enfrenta as batalhas que aquela pessoa enfrenta. As lutas que ela tem. Às vezes dentro da própria casa dela, coisa que a gente não tinha da mesma maneira. E se tinha, cada um reage de uma forma diferente. Pare de usar a sua vida como modelo. A sua vida não é modelo. As escrituras são o modelo. Cristo é o modelo. Nós podemos dar testemunho, imitar Cristo, para que outros nos imitem também, mas nós estamos imitando a Cristo. Mas nós não somos padrão. E aí a gente pega a nossa experiência e queremos aplicar na vida dos outros. Está errado. Então isso significa ser acompanhado de perto. Assim que alguém aceita Jesus, um voluntário, e esse voluntário ou voluntária precisa estar aí autorizado pelo pastor da igreja. Como é que as pessoas vão se voluntariar a acompanhar alguém se não tem autorização da igreja? Daqui a pouco tá no vento. Tá dizendo que quer aparecer, que quer ser o pastor da igreja, que quer tomar frente de não sei o quê. Então, irmãos, em nome de Jesus, ou a gente organiza a coisa da forma correta, ou a obra de Deus fica truncada. Não vai. Assim que alguém aceita Jesus, um voluntário, uma voluntária que já foi treinado ou treinada, passa a acompanhar essa pessoa até que ela se batize. Mesmo depois do batismo, é necessário fazer um monitoramento até que a pessoa demonstre firmeza em Cristo. Você leu aqui, essa parte aqui que está em amarelo, é o que está na revista. Fazer discípulo conforme as escrituras demanda tempo. Então que história é essa? De eu achar que simples fato de uma pessoa ter levantado as mãos para Jesus, aí eu quero que ela venha para a escola dominical, sem incentivo, sem monitoramento, sem nada. Sabe quando isso vai acontecer? Pouco. Muitas poucas pessoas vão fazer isso. Por isso que nós, os assembleanos, ganhamos até muitas pessoas para Cristo, mas não discipulamos. Nós temos, infelizmente, muita dificuldade de discipular. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque nós não treinamos pessoas para isso. E aqui eu não estou falando de professores de escola dominical, estou falando de acompanhamento. Não é o professor de escola dominical que vai poder fazer isso. Imagina, ele vai monitorar 2, 3, 4, 5. Às vezes tem uma classe lá com 20 pessoas. Como é que ele vai fazer isso? Então tem que ter entre os membros pessoas que assim que alguém aceitar Jesus, abrace a causa. E tem que ter alguém que seja responsável, que quando alguém aceitar Jesus, e não é um só, porque às vezes aquele um não tá, aí não anota o nome. Ou então anotou o nome, mas esqueceu. Então tem que ter mais de um para ligar,
E aí, a partir daquele momento, passa para a pessoa que passou a ser voluntário para abraçar aquela pessoa, e aí automaticamente. Porque nós podemos organizar. Pode se organizar o seguinte: prepara algumas pessoas, ó. Quando alguém aceitar Jesus, você toma a responsabilidade de abraçar aquela vida. E aí, assim que foi anotado o nome lá, já é dado para ela o WhatsApp para ela poder passar a acompanhar. E aí, ó, domingo, tem escola dominical, discipulado, vamos estar lá? Ah, vamos estar lá. Às vezes ela pode até não fazer parte, ela não é o professor, não faz parte da classe, é claro, né? Porque não pode botar uma pessoa nova convertida para discipular uma nova, para estar ali monitorando uma nova convertida. Não pode fazer isso. Mas ela vai lá, leva a pessoa até a classe, deixa ela lá, tá? Enfim, ter um relacionamento, irmão. Senão não funciona, irmãos. Não funciona. Não funciona. Homens devem acompanhar homens. Vai botar um homem para acompanhar uma irmã. Eu vou estar monitorando essa irmã. Não pode. Mulheres devem acompanhar mulheres. Uma irmã não pode acompanhar um varão. Jovens. Os rapazes, as moças devem acompanhar jovens. Para isso, a igreja precisa treinar essas pessoas para contribuírem no processo de discipulado, que é realizado na EBD, nos cultos de ensino e no acompanhamento dessas pessoas por outras pessoas já treinadas. Pastor, isso não é bíblico. Não? Tem certeza? Jesus primeiro mandou os 12 de 2 em 2. Depois ele manda quantos, hein? 70. Ah, não era mais os 12 só. Tá vendo como é que ele tá ampliando? Vai. Para evangelizar. A mesma coisa para discipular, para cuidar. O pastor vai ensinar a palavra, o professor da escola dominical vai ministrar a aula, mas tem alguém que tem que estar acompanhando, irmão, senão não vai. Tem gente que até vai, mas a maior parte não vai. Então nós precisamos ter essa atenção. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. Aqui já se trata de evangelização. Em Mateus 28, 19 e 20, tem mais a ver com discipulado. Em Marcos 16, 15 a 20, tem a ver com proclamação, evangelização. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. São duas coisas atreladas. Evangelizar e discipular. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Tá aí de novo, ó. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Tenho que repetir para entendermos, para sabermos como vai funcionar. Lição principal: fazer discípulos demanda tempo e relação. Proclamação corresponde à pregação do evangelho e formação é a parte do discipulado que dura a vida toda. E ambas são essenciais na missão cristã. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens, CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos, PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Bom, se você deseja baixar tudo num único lugar, você pode ser membro do canal. Basta ser membro no meu Ministério de Ensino e aí você tem tudo num único lugar. O link está na descrição. Tem também lá no Telegram, se você já está no Telegram. E às vezes eu coloco também na aba Comunidade. Quando eu coloco algum link lá para baixar gratuitamente, embaixo também tem escrito assim: quer participar do Seja Membro? Você pode participar do Seja Membro. Aproveitando a oportunidade, eu quero lembrar a você aqui do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que está para ser lançado agora no mês de outubro. Ou ainda assim, se prolongar um pouquinho de nada,
até o dia 4 de novembro, que é um sábado, tá bom? Então, eu já tô deixando avisado aqui, porque eu estou em andamento aí, preparando o curso, e estou vendo aqui a possibilidade, né, do lançamento dentro do mês de outubro, mas se acontecer que eu não conseguir dentro do mês de outubro, o máximo que vai acontecer é os 4 dias de novembro, e aí no quarto dia tá aí, tá? Mas eu vou marcar em breve o lançamento para vocês, é porque no momento ainda, essa aula está sendo gravada, no dia 13 de setembro. Estamos em setembro ainda, né? 13 de setembro. E ela vai ser ministrada no dia 1º de outubro. Então, só para você entender que ainda há um tempo, mas eu estou lembrando. Pastor, o que o senhor vai tratar nesse curso? Como estudar a Bíblia por métodos. O que você procura na Bíblia? Um personagem? Um resumo? Um estudo analítico? Um estudo de tema? Estudar uma doutrina? Então, esse curso vai te ajudar a saber como fazer o estudo seu devocional da Bíblia. No futuro, estarei lançando-se um curso também mais completo de interpretação e pregação bíblica, mas isso é um pouco mais lá pra frente. Vamos um passo de cada vez, tá bom? Último subtópico aí, arrependimento e capacitação do espírito, para terminar. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, Lucas 24, 46 a 49. Se não houver pregação de arrependimento, então, irmãos, aí não adianta. Tá faltando pregação de arrependimento. A gente tá falando muito de conquista isso, conquista aquilo, tem isso, tem aquilo, mas e o que Jesus fez? E começou Jesus a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. João Batista, arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino dos céus. E a gente, os discípulos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós estamos pregando o quê? É importante saber isso. Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder, mais uma vez. Você já viu quantas vezes durante a lição falou do poder do Espírito Santo? Poder do Espírito Santo. Você já viu quantas vezes? Não adianta se nós não estivermos cheios do poder, movidos pelo poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós não temos desejo de evangelizar. Porque isso é uma obra que depende desse contato, desse relacionamento. Se não tiver esse relacionamento, a pessoa não tem vontade, não tem desejo. E faltam os sinais também, irmãos. E aqui eu estou falando de batismo com o Espírito Santo mesmo, tá? Então, termos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacidade do Espírito Santo. Mais uma vez, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Eu vou ter que colocar esse versículo de Marcos 1:15 aí, para podermos ler juntos. Vamos lá, texto na tela. Marcos 1:15. Vamos lá, texto na tela. E dizendo, ó, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Palavras de Jesus. Temos que seguir o que Jesus ensinou. 1 Pedro 3,15 diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que isso significa? Pedro conclama o crente a reverência interior para com Cristo e a dedicação a Ele como Senhor, no sentido de sempre estarmos dispostos a defender sua causa e a explicar o Evangelho aos outros. Assim sendo, devemos conhecer a palavra de Deus e a sua vontade, a fim de testemunhar corretamente de Cristo e levar outras pessoas a Ele. Como é que vamos evangelizar se não conhecemos a palavra? Tem gente pregando sem conhecer a palavra. Tem gente ensinando sem conhecer a palavra. Então é uma responsabilidade, irmãos. Não podemos tratar disso com o eu acho. Eu acho que é assim. Não, não é eu acho. Tem que ter certeza. Estamos lidando com vidas. Irmãos, nós estamos lidando com o destino final, eterno de vidas. Isso não é brincadeira. Você já parou para pensar nisso? As palavras que eu falo, elas podem interferir no destino final de uma vida?
o destino eterno de uma vida. É por isso que Deus vai pedir conta de pessoas que ensinam coisas que não deveriam estar ensinando. Porque vai botando pessoas para o caminho errado. É por isso que os discípulos e o próprio Jesus bateu forte contra os falsos ensinos. Tudo aquilo que não tinha a ver com a palavra de Deus, com as distorções, com os falsos mestres, falsos profetas. Porque eles desencaminham as pessoas do caminho da verdade. Eu sei que tem pessoas que acabam ensinando coisas até por total ignorância, ou seja, falta de conhecimento do assunto. Mas isso não vai dar a ele justificativa. Continua sendo errado. Então, se você vai ensinar, se você vai pregar, se prepare. Ah, pastor, o senhor falando assim, a verdade é a seguinte, eu acho que eu nunca mais quero falar da palavra de Deus. Como assim? Tantos canais aqui no YouTube, canais sérios, tantos canais que tem aí um conteúdo relevante para que você possa estar aprendendo. E aí você vai falar, ah, não, mas não tem mais nem menos. Não tem mais nem menos. Eu gosto de colocar, de vez em quando eu tô colocando, porque eu já disse para vocês, eu não sou dono de vocês. Eu sou apenas um servo fazendo a obra de Deus. Olha quantos canais. Rede Brasil, Pernambuco, Pastor Ailton José Alves. Tá aqui, ó. Assembleia de Deus de Pernambuco, 602 mil inscritos. Canal EBD, Aguinaldo Bet, pastor Aguinaldo Bet, com todo o meu respeito. Aqui é uma rede de televisão de uma igreja enorme. Aqui não, aqui é um único homem. Um pastor. Quase 400 mil. Aí tem o pastor Rodrigo Gomes, pastor Ciro Zibordi, Academia de Pregadores. Olha quantos canais, TV CPAD, professora Manuela, pastor Zé Gomes, Fábio Segantin, Janderson Nascimento, é um jovem, Meja TV, Jane Martins Souza, é uma professora da escola dominical, Portal EBD, que é o pastor Caramuru, Texto Áureo, Iberéa Music, que é um canal que também está trazendo pessoas aqui para mim, aqui no meu canal. Então, irmãos, eu não tenho problemas com isso. Não tem desculpa. Nem eu, nem você temos desculpa de dizer assim, eu falei assim porque eu não sabia porque eu não quis aprender. Tá aí, ó. Botei 15 canais, sem ser esse. Procura gente séria, vai aprender, vai estudar. Com certeza você vai falar o que está correto. É por isso que devemos meditar diariamente na palavra de Deus com a intenção de praticar. Todos nós, participar das aulas da EBD, dos cultos de ensino da palavra, prestar atenção nas pregações para tirar lições para a nossa vida e procurar participar de eventos de ensino em geral. Agora, nós que somos professores, nós temos que ter cuidado com uma coisa. Tem pessoas que são professores que só vão na escola dominical quando ele vai dar aula. Quando é os outros que vai dar aula, outras pessoas vão dar aula e não vai. Tá errado. Aí você não dá exemplo. Aí fica feio. Já sentei várias vezes para ouvir outros professores. Ah, só vou quando eu for dar aula. Nada disso. De forma nenhuma. Lição principal. Na missão transcultural, proclamar o arrependimento e perdão em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, é crucial para sermos testemunho em todo o mundo. Atos 1:8. Anunciar o evangelho e buscar conversões é central na missão. Então temos que anunciar o evangelho e discipular. Podemos contribuir com o discipulado das pessoas. Sinopse do tópico 3, a proclamação do evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do espírito. Bom, vamos para a nossa conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais. Alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do evangelho. Por que ele está batendo sobre missões transculturais? Porque mostra que o evangelho precisa ser levado para todo canto. Então, não é só nós aqui, é para levar para outros lugares. E aí Deus vai usando outras pessoas e vai levando, tá? Só para entender. Por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. O ruim é que tem lugares, tem igrejas locais, que na rua dela, onde está o templo, não se evangeliza, na localidade.
Às vezes sai dali para evangelizar em outro local, mas ali não se evangeliza. Eu já presenciei isso. Não tem evangelização no local onde a igreja está. A igreja acha que o simples fato de fazer culto naquele lugar já é uma evangelização. Está errado, porque os vizinhos da direita e da esquerda podem estar ouvindo, mas mais distante não está ouvindo, irmãos. E aí sai para outros bairros, mas não evangeliza no local onde está o templo. Isso está faltando. Será por quê que faz isso? Só Deus sabe, né? Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Eu me lembro, há anos atrás, fui membro da Assembleia de Deus, Ministério Alfa das Assembleias de Deus, em Bariê, pastor-presidente Monzés Andrade, foi meu pastor durante 7 anos, com todo carinho, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, meu pastor. A igreja estava sempre fazendo ar livre. E aonde ela fazia esse ar livre? Na praça. A igreja está praticamente em cima da praça. Então ela fazia ar livre na redondeza onde ela estava. Então todo mundo já sabia que a Assembleia de Deus tá ali, bem pertinho. Eu tenho alunos que assistem o canal que são da Assembleia de Deus de Imbariê. Minha mãe participa de uma classe que tem uma professora que pertence a uma família muito querida, que eu tenho uma grande consideração, que a professora dá aula, a irmã Rosane. Deus seja louvado. Outros professores aí, na Assembleia de Deus de Imbariê, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E aí, eu sei que tem outras igrejas que fazem a mesma coisa, mas tem igrejas que não evangelizam no local onde ela está. Por que isso acontece? Aí quer evangelizar nos confins da terra. Ah, irmãos. Aí você ganha alma lá no confim da terra e quem cuida? Ah, pastor, mas a minha parte... Irmãos, por favor, se uma igreja local sai num dia de domingo para evangelizar, ela tem que ter um projeto para enviar essas pessoas que aceitaram Jesus para algum lugar. Não adianta só ganhar. Elas vão levantar a mão. Eu não tô falando de uma evangelização quando você vai pra rua, você tá no trem, no metrô, tá? Aí individual é uma coisa. Mas eu tô dizendo uma igreja que sai para evangelizar e não tem um projeto para onde vai enviar essas vidas que aceitaram Jesus, pegar nomes, telefones, WhatsApp, para ligar, monitorar, dar para um irmão, uma irmã, um jovem, uma jovem, passar a monitorar. Ah, irmãos, em nome de Jesus, a gente não está fazendo o que Jesus mandou, do jeito que Jesus mandou. Nós estamos fazendo do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Aí a coisa não funciona. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito de que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então o pecador necessita. Por isso que as igrejas precisam organizar grupos de evangelismo, pessoas, treinar pessoas para colocá-las responsáveis por aqueles que aceitarem, para poder estar ali cuidando, como Jesus cuidou dos 12. Até que ele parte, volta para o céu e eles continuam. Um ficou no caminho porque desistiu, negou, fez o que não era para fazer, mas depois foi levantado um outro, depois veio o apóstolo Paulo e assim prosseguiu a obra do Senhor. Então, irmãos, é assim que funciona. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E não se esqueça, entendes tu que lês, assista se você ainda não assistiu. Mais uma vez aí eu lembro a você. Participe do canal. Trimestre novo, mudou os comandos, aí a gente enrola, mas vamos lá. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Até eu acostumar com os comandos. Eu quero agradecer, eu fiz 2 agendas, uma no dia 9 e outra no dia 10 de setembro de 2023.
Eu e a minha esposa, eu convidado para pregar, ela convidada para louvar. A minha esposa louva, a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna. Então eu fui convidado para poder estar pregando e ela convidada para estar louvando, né? Mas ela não é convidada só, às vezes ela é convidada também para dar uma palavra, né? Levar uma palavra em chata. Vai passar o tempo aí, eu vou anunciar também que ela foi convidada. Quando chegar o dia, depois eu boto aí também o agradecimento. Então, primeiro eu quero agradecer o pastor Abimael, Jardim Metrópole, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Esse pastor querido entrou em contato comigo, me conheceu aqui no canal do YouTube, acompanha as aulas e aí tomou a decisão em Deus de me convidar, eu e a minha esposa, e nos levou lá. Foi maravilhoso participar do 5º aniversário ali da Assembleia de Deus em Jardim Metrópole. Fomos muito bem recebidos. Quero agradecer ao pastor Abimael, quero agradecer a todo o ministério ali que nos recebeu com muito carinho, tá? Muita consideração. Pastor Abimael passou a ser um homem aí que eu estou aqui também clamando, pedindo a Deus. Nas suas orações, quando for orar, ore pelo pastor Abimael. Deus sabe o que ele precisa. Deus sabe a obra que ele está realizando. Ali é uma filial, uma congregação. Mas Deus sabe o que ele precisa, o que ele necessita, tá? Como pessoa e também para a obra de Deus. Então, que você possa estar orando pela vida dele. E também quero agradecer o meu pastor Ismael, com a sua digníssima esposa, irmã Adriana, que nos recebeu mais uma vez na Assembleia de Deus de Comendador Soares, tá bom? Também é uma congregação, uma filial de Paracambi. Então eu quero agradecer ao meu pastor Ismael, a todo o corpo de obreiro que nos receberam no dia 10 de setembro de 2023, no culto de família, para que eu pudesse pregar a palavra e a esposa pudesse estar louvando. Mais uma vez fomos muito bem recebidos, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente. A nossa gratidão a cada um de vocês. Bom, nesse momento nós vamos orar, apresentar os pedidos de oração, tá aqui. Orar por evangelização, irmão, por missões. Hoje nós temos que fazer uma oração que inclua isso também, porque afinal de contas, vidas precisam de Cristo. Então vamos fazer uma oração, tá bom? Nesse momento, colocar aí. E faltou só uma coisa, né? Faltou uma coisa porque tem me pedido as pessoas. Então tá aí, ó. Não esqueça aí, tá? Quase que eu vou esquecendo, porque eu acabo esquecendo, tá bom? No QR Code 1, tá? Você aponta a câmera no aplicativo do seu banco, você coloca o valor que você quiser do Pix e você faz a doação. Também tem o número do Pix lá em cima, que é o número do meu telefone com DDD. Ou você, no QR Code 2, você aponta a câmera do celular, mas aí sim só a câmera, não precisa estar no aplicativo, né, do seu banco. E aí, nesse caso, você vai ser levado para o site do PagSeguro e no site do PagSeguro você bota lá o valor e aí pode pagar por Pix, boleto ou cartão. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque pessoas me pediram, pastor, coloca o QR Code na tela. Às vezes as pessoas querem ajudar. Precisa, essa cadeira precisa ser trocada, o computador está muito cansado. Mais de 10 anos, tenho falado aqui. Mas, irmãos, eu espero no Senhor, nosso Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então eu quero deixar aí, caso você queira fazer, fique à vontade. Não faça se você não pode, não faça porque você se sente constrangido, faça apenas se o Senhor tocar no seu coração e você puder fazer, tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos orar nesse momento, apresentando as causas na mão do Senhor, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade que aqui estão. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero apresentar diante da Tua presença nesse momento, Senhor, cada pedido de oração representado aqui nesse caderno. Tu sabes, Senhor querido, que as pessoas precisam, que as pessoas necessitam. Ó Deus, tem pessoas precisando de libertação de familiares, pessoas precisando de cura, pessoas precisando, Senhor querido, de portas de emprego, pessoas precisando, Senhor querido, de causas sendo resolvidas na justiça, aposentadoria. Ah, meu Deus, tem pessoas precisando, Senhor, do casamento restaurado, de salvação do filho, da filha. Senhor querido, libertação do vício das drogas, da bebida.
Ô Senhor querido, Senhor amado da prostituição. Meu Deus, tu tem poder de fazer grandes coisas. Eu não posso, eu não consigo, eles não conseguem, mas o Senhor consegue. O Senhor tem poder de mudar, de trazer solução. Então eu entrego cada causa representada nesse caderno, Senhor. Ó Deus, tem pessoas precisando, Senhor querido, de cura da depressão, da ansiedade, síndromes. Deus, são tantos problemas. Eu não consigo descrever todos eles agora, Senhor. Eu quero apresentar em tuas mãos, Senhor, cada causa, cada pedido, pois o Senhor conhece todos os pedidos que estão aqui e que estão no canal, que não vieram para cá, até mesmo antes desse caderno estar sendo usado. Mas eu te peço solução, Senhor. Te peço pela vida dos professores da escola dominical. Te peço, Senhor, que dê força, não deixe nenhum deles desistirem. Capacita cada um deles. Te peço pelos alunos. Também quero te pedir nesta hora, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir a grande comissão. Que sejamos instrumento na tua mão. Que possamos falar do teu grande amor. Que possamos desempenhar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aprendemos que tem um lado da proclamação e o lado do discipulado. Professores da escola dominical estão trabalhando também dentro do discipulado de integração, ou do discipulado, Senhor querido, que tem a ver com o treinamento da vida inteira. Que o Senhor continue abençoando, Senhor. Que o Senhor continue nos dando força e graça. Abençoa cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom, louvo a Deus que o Senhor tem nos ajudado e nos agraciado. Nesse momento, eu vou dar a bênção apostólica, lembrando a você que na próxima tela, eu vou deixar os vídeos de recomendação, tá bom? Não esqueça, e que o Senhor possa nos ajudar a nos encontrarmos aqui mais uma vez na próxima EBD Comentada Online, edição Adultos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.